Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para tratar de uma nova nomenclatura e essa, da mesma forma como algumas das anteriores, eu nunca vi em prova. Ah, Pedro, mas vai que cai. Imagina que se você está na sua prova e o rapazinho lá que vai atribuir sua nota fala: doutor, por favor, disserte sobre a Síndrome de Londres. Normalmente, pelo menos quando eu estudei isso, eu olhei assim: Síndrome de Londres. Se algum examinador me perguntasse isso, eu acho que instintivamente eu faria a seguinte colocação, ou pelo menos o seguinte raciocínio: será que ele tem problema de geografia? Porque assim, Londres está aqui no mapa mundi, né? Eu acho que ele quis dizer Estocolmo. Eu ia perguntar: doutor, a síndrome que o senhor está se referindo é um pouquinho mais para o norte não? Não é a síndrome de Estocolmo, porque assim, a síndrome de Estocolmo a gente sabe por romance policial, a gente sabe por novela, a gente sabe por filme ou a gente sabe por jornal, que nada mais é do que aquelas situações em que a vítima passa a ter sentimentos de pseudo-afetividade com o seu algoz. É muito frequente em relações entre sequestrados. É aquela lógica estabelecida de que o sequestrador começa a passar uma ideia de falsa proteção para o sequestrado, gerando uma pseudo-afetividade. Esse tema ficou até bem na moda, porque tem não sei se vocês viram, o pessoal está estudando para concurso, às vezes quer desopilar e vai buscar uma série. Aquela série lá do A Casa de Papel tem justamente essa, e tem um diálogo muito interessante, eu não vou dar spoiler, mas justamente sobre essa questão da síndrome de Estocolmo. Voltando para o nosso ponto, você não vai falar isso, obviamente, porque em tese o seu examinador não vai errar. E obviamente que se ele perguntou o que seria síndrome de Londres, ele não quer que você responda o que é síndrome de Estocolmo. Ah, Pedro, e por que você mencionou? Porque tem vinculação. Você entendeu e você sabe o que é síndrome de Estocolmo, correto? Então você sabe, mesmo que não tenha consciência, o que é a síndrome de Londres, porque é mais ou menos um entendimento contrário. Ora, se a síndrome de Estocolmo poderia ser definida como um sentimento de afetividade, ainda que falsamente perceptível, ou falsamente percebida por parte do sequestrado em relação ao seu sequestrador, a lógica da síndrome de Londres é justamente a contrária. É justamente o repúdio, até mesmo exacerbado, descuidado e desmedido daquele sequestrado em face do sequestrador. Como assim, Pedro? E por que raios a síndrome é de Londres? Pessoal, a doutrina trabalha com essa ideia em razão de um fato histórico que foi muito noticiado em 1980. Eu sequer era nascido, eu sou de 86. Veja só o que é que acontece. Houve um sequestro ou uma invasão da embaixada iraniana em Londres e 6 membros de uma organização terrorista lá nos anos 80, em 1980 especificamente, mantiveram 20 reféns, dentre eles Abbas Lavazani, ou Lavazani, eu não sei qual é especificamente a pronúncia aí. Mas e o que é que aconteceu? Esse rapaz foi justamente acometido daquilo que a doutrina passou a chamar síndrome de Londres, porque ele não soube lidar com aquela situação, é compreensível, mas ao invés de se acanhar, de se tremer de medo, ele meio que descolou do seu discernimento e passou a agredir verbalmente de maneira completamente descontrolada e, segundo relatos, passou a tentar agredir alguns dos terroristas ou alguns dos membros da organização terrorista que coordenavam o ataque à embaixada iraniana. E ao fim e ao cabo, em razão desse comportamento, Abbas Lavazani terminou sendo alvejado ou alvo de quê? De balas de fogo, ceifando-lhe a vida. Foi vítima efetivamente de um homicídio. Entendeu o que seria síndrome de Londres? Bacana. Vamos verticalizar um pouquinho. Imagina aqui que, doutor,
como você poderia utilizar o contexto da Síndrome de Londres numa tese defensiva num caso concreto. Isso aqui seria interessante para uma prova de defensoria. Imagina só, putz, grila, eu não sei o que é Síndrome de Londres. Agora você sabe. Vamos imaginar a seguinte ideia. Isso pode ser utilizado como matéria de defesa? Sim. Vamos tentar forçar aqui a compreensão. Vamos imaginar lá a questão da embaixada iraniana em Londres. Imagine que o Abbas ele passe a agredir efetivamente questões religiosas, questões familiares de um dos membros da organização terrorista. E, diante daquele xingamento, daquela agressividade, daquela situação tensa e tudo mais, o terrorista, o membro da organização terrorista faz o quê? Termina ceifando-lhe a vida. A boa tese defensiva é justamente tentar trabalhar com a atenuante da pena prevista no artigo 65, terceiro inciso, a linha C do Código de Direito Penal Brasileiro, Código Penal Brasileiro, que diz: circunstâncias que sempre atenuam a pena. 3. Ter o agente, a linha C, cometido sob coação, a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Essa seria uma tese bacana de ser trabalhada e desenvolvida você no polo defensivo para justamente tentar ao menos reduzir a pena de uma eventual imputação ou de uma eventual condenação em relação a esse homicídio. Beleza? Tranquilo? Tatuí no braço, síndrome de Estocolmo de um lado, síndrome de Londres do outro, porque se cair na sua prova, você vai lembrar e gabaritar a questão. Um beijo no coração, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.